Em alguns segundos você vai poder acompanhar como foi o meu jejum com abstinência de alimentos, né, total, durante 14 dias. Mas eu decidi, por segurança, né, e por uma orientação mesmo, porque eu acho que não custa, somente explicar aqui alguns detalhes muito importantes. Que eu não comecei do zero e fui direto para um jejum de 14 dias. É uma trajetória, né, de testes, de jejuns que muitas vezes eu iniciei e quebrei, começando pequeno, né, pequenos jejuns de 12 horas, 24 horas, 3 dias, 10 dias, e agora recente, né, na segunda-feira dessa semana, eu consegui entregar no altar do Senhor 14 dias. Então eu achei certo reforçar aqui que não tem problemas de saúde, não faço uso de medicação, e não é algo que eu comecei assim, do nada, reforçando, né, como eu disse no início, mas sempre com um entendimento, com bastante consciência do que eu estava fazendo, né, e que se fosse algo que fosse colocar minha saúde em risco, a minha vida, é evidente que eu entregaria. Então, eu senti de colocar isso aqui, né, porque eu acho que é muito importante, que é algo que pode ser construído, né, pode ser treinado, inclusive, e, por principal, debaixo de uma direção de Deus. Então, eu creio que agora, se você tiver o desejo de continuar daqui para frente, né, você pode acompanhar aí um resuminho, não consegui colocar todos os dias do meu jejum como eles foram, mas tem um resumo de como que foram alguns dos dias que eu consegui fazer o registro. Deus abençoe. Vamos para mais o registro de um jejum com uma abstinência total de alimentos. Eu vou falar já aqui nesse primeiro dia, deve ter 30 minutos que eu entrei nele, e o meu projeto é chegar em 14 dias total, então em 2 semanas, em nome de Jesus, o Senhor permitindo, estar entregando esse jejum. Então esse é o primeiro dia, estou ainda, não tem nem a primeira hora ainda completa, mas vamos embora, vamos ver o que vai dar. Primeiro dia vencido. Por que eu considero que é vencido? Porque eu durmo cedo. Então, por volta aí de umas 8h30, antes das 9 horas, eu já estarei já deitada para dormir. Então, confesso que não foi um dia tão fácil hoje. Senti, assim, bastante dor no corpo, dor, assim, nas pernas, um desconforto mesmo na cabeça também, cabeça meio doendo. Confesso que eu não esperava que esse dia ia ser assim, porque eu tomei café da manhã, né? Mas, enfim, bola pra frente. E vou dizer aqui que dias melhores virão, porque da minha boca não vai sair que virão dias piores. Mas sim, melhores, cheios da presença de Deus. Consegui ter tempo com Deus quando eu acordei, consegui ter tempo com Deus na hora do almoço, o que seria a hora do almoço, né? Porque se a gente não pode comer, o que a gente vai fazer? Vai orar e vai comer Bíblia. Então, bola pra frente, e amanhã, por volta ali das 6 e pouquinho da manhã, completo minhas primeiras 24 horas, em nome de Jesus, com foco no meu 14º dia. Bom, fechei hoje cedo o meu 7º dia, infelizmente eu não consegui acompanhar, fazer um acompanhamento né, nesse intervalo ali do primeiro dia. Aí no segundo eu fiz, porém, eu esqueci de ligar o microfone, e aí depois eu fiquei meio com preguiça de fazer de novo, e também porque eu nem lembrava mais o que eu tinha colocado lá naquele vídeo. E então aí depois outros dias foram assim bem puxados, e o tempo de jejum é um tempo que a gente precisa de dedicar tempo em oração, né, em leitura da palavra, e como eu estou trabalhando fixo, né, home office mais fixo, um horário assim onde eu tenho alguns compromissos para cumprir, mais as demandas da casa, família, né, então, assim, fica puxado também até para parar, para fazer um vídeo, alguma coisa assim. A gente fica esperando o momento apropriado, mas assim, não chegou, a hora é agora, né? Como eu disse, fechei hoje o 7º dia, pela manhã cedo, já entrando no 8º, né? E tô indo bem, graças a Deus. Os primeiros dias foram bem exaustivos, assim. Foram meio, teve acho que o segundo, terceiro dia por ali, eu senti bastante dor de cabeça. Porém, ao final ali do terceiro pro 4º dia, 4 dia em diante eu tava acordando super bem, graças a Deus, assim estou até hoje, e assim continuarei. Então, pela fé, eu acredito que chegarei aí ao 14º dia, segunda-feira que vem, para entregar essa consagração no altar do Senhor. E ontem eu ouvi uma mensagem muito maravilhosa, de um dos meus profetas favoritos, que é o Lu Engle. Ele estava ministrando para ministros, numa conferência de adoração, né, de louvor e adoração, e ele dizendo bem assim, sobre os ministros de louvor pagarem um preço para receberem uma revelação de canções, né, de adoração, que estão sendo ministradas, cantadas no céu, né, e que ninguém ainda pagou esse preço, né, ou que são poucos que pagam esse preço, e eu trouxe isso para a minha realidade, né, como intercessora, como aquela que ensina a palavra, que sempre busca aprofundar, assim, nessa questão do sobrenatural, nessa dinâmica do sobrenatural, e eu falei com o Senhor, Senhor, eu vou pagar o preço para eu acessar, né, essas realidades do céu, essas revelações do céu, eu quero adentrar esse lugar, Senhor, e eu sei que desde o primeiro dia, no domingo para segunda, eu tenho tido vários sonhos de revelação, assim, de instrução, sobre pessoas que eu oro, algumas coisas sobre a minha própria vida, e tem sido muito maravilhoso porque eu me sinto como que sendo instruída pelo Senhor, né, a como orar, a como me posicionar, como o que eu devo evitar de fazer, né, pessoas no quais eu posso focar em oração. Então, só de falar isso, eu já comecei a me emocionar, o jejum ele traz isso, pelo menos para mim, eu sei que para a grande maioria traz um quebrantamento muito grande. Ontem mesmo, domingo, eu tive um tempo muito maravilhoso de oração, fui interrompida, liguei para uma pessoa para mandar, para levar uma palavra profética, e foi muito poderoso sentir aquela presença de Deus e aquela testificação que era pelo Espírito Santo. Então, realmente, eu acho que eu me encontro nesse lugar, nesse momento de quebrantamento, de dependência do Senhor, e eu sei que não sou eu que estou fazendo isso, eu sei que tem o querer do homem com o sustento de Deus, com o agir de Deus operando, mas a palavra do Senhor diz que Ele quem opera em nós o querer e o efetuar.
né? Eu sei que essa vontade, que esse desejo também vem pelo Espírito, nosso desejo de adorá-lo vem pelo Espírito, vem dele, né? Todo o nosso fôlego de vida. Então a minha dependência continua sendo do Senhor. É evidente que há momentos que eu preciso de escolher, que eu preciso de tomar decisões. Eu tive talvez aí uns 2 momentos onde eu fiquei um pouco assim, que eu fui tentada por alguns alimentos que eu estava preparando, né? Mas, assim, foi muito, não foi algo assim, ai meu Deus, não posso comer nada disso, mas deu aquela doída. Eu falei, Senhor, doeu essa aqui. Mas enfim, vamos em frente. Vencido e fechado o 8º dia para a glória do nome do Senhor, entrando hoje no nono dia. A cada 24 horas eu reinicio a contagem. Então eu já ultrapassei a metade daquilo que é o meu propósito, daquilo que está no meu coração. E o que vem no meu coração muito forte hoje de manhã, quando eu acordei, também de um som. E é para mim, é uma direção para mim. Mas eu perguntei ao Senhor. Eu falei, Senhor, o que ainda há de luz no meu coração? O que ainda me rouba da sua presença? E essa pergunta, só de fazê-la aqui, só de contar para vocês, eu também me emociono. Porque a palavra do Senhor diz que ele fez habitar em nós o Espírito Santo e que esse Espírito, ele arde de ciúmes, né? Ou em outra tradução diz que ele nos ama zelosamente. E quando nós amamos zelosamente uma pessoa, nós a queremos perto, nós a queremos por completo, nós queremos os seus olhos, nós queremos a sua atenção, nós queremos as suas palavras, né? Palavras de afeto, palavras de amor. E o apóstolo Paulo também, ele diz em uma das suas cartas, em Coríntios, que todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas me convêm. Contudo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E olha, gente, muitas coisas na nossa vida são lícitas, são permitidas, né? E não vão fazer, né, causar grandes danos. Mas, provavelmente, muitas coisas vão nos impedir de acessar lugares de delícias no Senhor, lugares profundos, lugares secretos, lugares onde somente a renúncia e a entrega e o falar com o Espírito Santo o tempo todo e ouvi-lo e amá-lo também com zelo, com temor, com paixão, vai nos permitir. Então, foi isso que eu meditei de manhã, mais cedo. É isso que eu trago no meu coração hoje e vou continuar meditando. E eu não quero ser como aquele povo, né, em alguns textos dos livros proféticos, onde eles traíam o Senhor. Eles iam atrás de outros ídolos, eles iam queimar sacrifícios para outros deuses, né? Todo sacrifício, toda entrega, que ela seja dada ao Senhor, seja depositada no altar dele, porque somente ele é digno da nossa adoração, da nossa rendição, né, da nossa obediência, e que o nosso coração, o meu coração, o nosso coração, que estiver ouvindo, se renda ao Senhor e se entregue a Ele por completo. O Espírito Santo hoje vasculhe o nosso coração, jogue luz, onde tem coisas para serem tiradas, né, tem coisas para serem removidas, tem coisas que até poderiam ficar, não vão trazer grandes transtornos, grandes embaraços, mas que, de alguma forma, nos impedem de ir um pouco mais longe com o Senhor. Enfim, é o que nós temos para hoje, para esse dia. Se eu conseguir, eu coloco mais alguma coisinha aqui. Para a glória do nome do Senhor, hoje eu estou completando o 10º dia, fechadinho. Esse é o ponto onde eu consegui chegar da última vez. Então, iniciando a contagem para o 11º dia. E eu estou crendo e aplicando fé. E em nome do Senhor Jesus, eu chegarei no 14º dia. E tem sido maravilhoso. Não vou negar que há momentos que são difíceis mesmo, onde eu preciso romper, trazer a palavra, né? A minha memória, para o meu coração, declarar com a boca. Mas estamos rompendo, estamos conseguindo. Claro que eu conto com a compreensão, por exemplo, do meu esposo, do meu filho, né, e todo o apoio, assim, daquelas pessoas que são mais próximas, que sabem, me mandam mensagens, orando por mim, me incentivando. E eu sou muito grata, primeiramente, ao Senhor e por todo esse apoio que eu tenho recebido. Então, eu estou aplicando fé de todo o coração, né, com toda a minha força, de que chegarei até a segunda-feira, hoje é quinta-feira, né, então estou crendo aqui que vou chegar no objetivo, né, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez, como sempre, como todos os outros dias, né, na minha vida. E creio na resposta, creio no milagre, creio que não será em vão, né? Uma coisa que eu tenho trago para o meu coração é que nós precisamos desejar mais a nossa família, mais os nossos filhos, os nossos familiares, aqueles que amamos, né? As pessoas que nos cercam, nós precisamos desejá-los mais para o Senhor do que o diabo. Então, para isso, é preciso dedicar oração, jejum. A palavra do Senhor diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, eu acho que esse é o tempo que Deus tem movido, né, no coração de tantos homens, tantas mulheres de Deus, pelo mundo, pelas nações, né, para se voltarem para Ele em jejum e oração. E eu creio que essa graça, né, e essa unção tem me alcançado e tem alcançado muitas e muitas pessoas e vai alcançar muito mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Fechando hoje o meu 14º dia, para a glória do Senhor. E eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor, primeiramente. Eu sei que foi através do poder dEle, da graça dEle, né, que eu consegui chegar até aqui. Mas eu quero contar um pouquinho, né, do início, o que me trouxe a esse jejum. Eu já tenho me exercitado nessa disciplina há cerca de um ano e 2 meses, por aí. E o Senhor tem dado graça, né? E tem aumentado a minha fé para viver e praticar essa disciplina. E, querendo ou não, é um teste,
né? É um tempo de humilhação da nossa carne, de subjugar a nossa carne. Mas o que me trouxe especialmente, né, a ter o desejo de aprofundar nesse jejum é devido a uma convocação, né, na minha igreja local para um jejum de 21 dias. E eu me lembro que no primeiro dia, onde ia ser consagrado, né, o início daquele jejum, eu estava indo para a igreja de manhã e estava ali, quem é do Barreiro vai saber, na Via do Minério, e eu lembro que eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, será esse o tempo de eu aprofundar, né, no jejum prolongado? E a convocação eram 21 dias no jejum formato estilo Daniel, né? Ou aquele jejum que Deus colocasse no coração de cada um. Então, eu lembro que eu ouvi a voz do Senhor, a voz do Espírito, me dizer, jejue, como se dependesse disso a sua vida. E, e eu ouvi isso por mais umas 2 vezes, pelo menos. E eu fui em crise para a igreja e eu pensei, meu Deus, como vai ser isso? Porque causa um certo temor, né? Será que eu vou dar conta? Será que vai ser isso? Né? E a gente pensa na comida, a gente pensa nos prazeres, a gente pensa nas dificuldades, como eu vou trabalhar, como vai ser a minha rotina, né? E até mesmo porque eu vejo que é um desafio mental, psicológico também. Eu acho que é algo que é mais mentalidade mesmo, a mente fica o tempo todo, né? Não é o tempo todo, né? Exatamente, eu exagerei um pouco. Mas é uma resistência emocional e psicológica, né? É um desafio. Além do desafio físico, né? Enfim. E eu estava no banheiro, fui ao banheiro antes de ir para a aula que eu ia participar, e eu ouvi novamente. E ali eu tomei uma decisão. Senhor, eu vou aprofundar nesse jejum. Então eu tirei aquela semana, né, retirando alguns alimentos da primeira semana, o propósito eram 21 dias, e coloquei no meu coração, propus no meu coração com o Senhor de fazer os últimos 14 dias, né, prolongado na água, evidente. Eu fui tirando ali aos poucos, por exemplo, os primeiros dias, café, sempre diminuindo as doses, sem açúcar, né, até que chegou um ponto não fez mais diferença, fiz a ingestão de chás, né, diuréticos, que desintoxicam, por umas 2 vezes, né, a depender aí da atividade que eu ia exercer. Eu tomei isotônico, daquele natural, com poucas calorias, mas bem pouquinho, para não ativar, né, a digestão e começar tudo de novo, né. E contei com o apoio da minha família, né, de me incentivar, especialmente do meu marido, do meu filho e de pessoas muito queridas, amigas mesmo, a minha discipuladora, eu não vou citar nomes aqui, né, senão seria injusta, mas muitas pessoas me apoiaram. E eu sei que, a princípio, parece ser uma loucura, mas eu estou aqui para dizer que é possível. E quando eu comecei, os meus olhos estavam nesse dia, no dia da conclusão, no dia que eu entregaria para o Senhor essa oferta, essa pequena oferta. E sabendo que Ele não me deve nada. Hoje mais cedo, quando eu consagrei ao Senhor o término, né, eu ainda não me alimentei, mas eu consagrei ao Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor não me deve nada. Mas o Senhor me ajudou a chegar até aqui. Nesse tempo, tirei tempo para oração para minha família, para os propósitos que a minha igreja tinha colocado, né, para minha célula, para amigos queridos, para vizinhos. Orei por nações, orei por pastores, orei por vidas que eu nem conhecia, mas que o Senhor conhece, né, e carecia de um intercessor ali na brecha. Tive momentos maravilhosos, assim como tive momentos difíceis. Um deles, um desafio nessa última semana, foi uma sede muito grande, e por mais que eu tomasse muita água, e esses últimos dias, talvez alguma semana, eu estava somente ingerindo água, né, e chega um ponto que realmente não faz diferença, você não sente fome, você sente desejo de comer, né, desejo, não é fome. Mas uma sede incontrolável, insaciável, e bebi muita, muita, muita água, aquilo ali parecia não fazer diferença, uma boca muito seca, está muito seca, né, mas daqui a pouquinho eu creio que as coisas vão entrando no lugar. E, para a glória do nome do Senhor, chegamos até aqui. Eu gostaria de ter aprofundado ainda mais em oração, ainda mais em leitura bíblica. Não consegui, mas foi um tempo consegui dedicar tempo, mas não quanto eu gostaria. Poderia ter sido mais, né, mas devido a várias circunstâncias. Mas como eu disse, é pela graça do Senhor, eu recebi favor, eu recebi graça, e eu sei que Ele não me deve nada, e o que Ele quiser fazer daqui para frente é com Ele. Eu sei que Ele já fez muito, Ele me sustentou, Ele me guardou, Ele me mostrou que é possível, e eu sei que hoje, né, eu vejo que o alimento, a comida, é meio que o estômago, é um Deus, é um ídolo, né, e nós precisamos aboli-lo da nossa vida, né. Junto com isso veio um desejo muito grande de cuidar melhor da minha saúde, da minha alimentação. Coloquei alguns propósitos, algumas decisões diante do Senhor, né, e eu não quero mais deixar, né, eu sei que eu já estava me educando nisso, nessa questão, mas eu não quero me deixar mais levar, né, por esses prazeres, né, e dedicar ainda mais ao Senhor. Então eu não tenho mais tanta coisa para dizer, né, nesse momento, provavelmente o resultado, a colheita de tudo isso, virá em alguns dias, pela experiência que eu tenho, baseada em alguns jejuns que eu pratiquei prolongado no decorrer deste ano e pouquinho. Eu sei que vem depois, né, e como diz o pastor Luciano Subirá, bom é ter jejuado. Bom é ter jejuado, né? Durante o jejum é terrível, é difícil, é desafio, né? Mas de qualquer forma nós encontramos graça, nós nos alegramos no Senhor, né? E Ele quem faz todas as coisas. E uma coisa que eu quero deixar aqui para te motivar, é possível. Sabe por que eu fiz esse registro? Porque eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum, né? Comum. E eu tô aqui para dizer que você também pode conseguir. Porque quando nós olhamos para grandes homens de Deus, mulheres de Deus que praticam jejuns prolongados, e parece que a realidade assim está bem distante da gente, algo que a gente nunca vai conseguir alcançar. Mas eu tô aqui para te dizer que é possível e que nós podemos alcançar esse lugar. Deus te abençoe e obrigado para você que ficou até aqui.